Nós estamos trabalhando esse ano como o ano do fruto. Baseado nessa palavra, nesse tempo, a temporada que estamos trabalhando de mensagens são os frutos da felicidade. Os frutos da felicidade é uma temporada de mensagens baseada em Mateus 5, a partir do versículo 1 até o versículo 6, com as bem-aventuranças. Quase todos os cristãos do mundo, já pelo menos, os cristãos que já caminharam pelo menos um pouquinho na fé, já ouviram sobre as bem-aventuranças. Mesmo que você não as saiba de cor, mesmo que você nunca tenha estudado sobre elas, as bem-aventuranças já foram, de alguma maneira, ensinadas a você ou faladas para você. E hoje nós vamos falar sobre Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Quando eu estava preparando essa sequência de mensagens, eu disse para os pastores que quando chegasse a semana da Páscoa, eu iria saltar a sequência de mensagens sobre as bem-aventuranças para pregar sobre a Páscoa. E quando eu comecei a montar a grade das mensagens que eu estava preparando, caiu na semana da Páscoa essa bem-aventurança. E de fato, meus irmãos, eu decidi não saltar, porque ela fala muito sobre o que aconteceu na Páscoa. Sobre a entrega de Jesus, sobre a mensagem pregada naquela semana de Páscoa. Agora, se bem-aventurado é traduzido como feliz, o texto diz: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. O que se quer dizer, mais ou menos, feliz é o que chora? Não faz muito sentido, parece uma incoerência você pensar em bem-aventurado é o que chora. Ou seja, bem-aventurado ou feliz é o que está triste. Ou feliz é o infeliz. Isso não faz muito sentido se você pegar apenas a palavra sem contexto. Não, pastor, talvez seja assim. Feliz é aqueles que choram porque estão emocionados. É tipo aquele choro de alegria. Não, meu irmão, se fosse de alegria, não precisava ser consolado. Né? Bem-aventurados que choram porque eles serão consolados. Então, não é choro de alegria. É choro de dor mesmo. É choro de algo que tá profundo no seu coração. E quando nós começamos a meditar sobre esse ensino dessa palavra, nós percebemos e entendemos que existe uma sequência, e essa sequência não é ocasional. Jesus, quando ele começa as bem-aventuranças por bem-aventurados pobres de espírito, e depois ele vai para bem-aventurados que choram, e a sequência vai acontecendo, você perceberá que aqui existe uma jornada como se fosse um degrau. Como se fosse uma sequência de fundamentos aonde você precisa da primeira para chegar na segunda. É assim uma escada. Você precisa pisar num degrau para depois você pisar no outro. Né? Isso é um entendimento de maturidade. Criança que gosta de pular degrau, você já viu? Criança que gosta você vai cair, menino. Por quê? Porque é imaturo. Porque não entendeu para que o degrau serve, para te dar segurança. Então, nós precisamos entender que quando o Senhor nos ensina, bem-aventurado é o pobre de espírito, e o que nós vimos que é pobre de espírito? O pobre de espírito é aquele que sabe da sua condição de falência, da sua condição de não dar conta de pagar o preço. Por isso, Jesus teve que pagar o preço, porque você está falido. A lei não deu certo. Não foi isso que nós aprendemos na semana passada? Então, quando você entende bem-aventurado é aqueles que são os pobres de espírito, porque você sabe a sua condição, o que te resta após saber a sua condição? A dor. A dor de saber a sua condição. E nós vamos trabalhar, então, duas questões pelas quais o Senhor espera que nós choremos. Às vezes as pessoas pensam que Deus, ele só está aqui para nos dar alegria. Não, meu irmão. Deus quer ver você chorar também. Por quê, pastor? Chorar. Por causa de coisas que você deveria não se envolver. De coisas que você deveria não fazer. Né? Eu acho que o choro que mais... A dor que mais Deus espera que nós tenhamos é a dor de ego. Né? É a dor porque você abriu mão daquilo que você quer para fazer o que Ele quer, mesmo que te deixe triste.
Sabe, meu irmão, quando você olha para esse texto e você percebe que existe um choro que agrada a Deus, ou seja, bem-aventurado, nós temos que voltar lá no John Stott, que nós citamos na primeira mensagem dessa sequência. O que o John Stott diz? Essa felicidade não é uma felicidade fugaz, não é uma felicidade vã, ela é uma felicidade que parte da visão de que nós estamos construindo para a eternidade. Não é apenas para esse momento. Ou seja, a eternidade, ela é o nosso objetivo. Então, bem-aventurado ou feliz é aquele que entende que você está triste hoje, mas você está construindo para a eternidade. Então, esse é o tipo de choro que aponta para a eternidade. É isso que nós estamos construindo, é isso que nós estamos buscando. Então, qual é o primeiro tipo de dor ou de choro que o texto aponta para nós, que nós seremos consolados? É os que choram pela consciência do seu pecado. Meu irmão, eu me lembro quando lançou aquele filme Paixão de Cristo, que nós começamos a assistir e a Verônica se negou a assistir. Ela ficou tão abatida e constrangida que ela falou, eu não quero ver. Eu não quero ver. De ontem para hoje eu recebi alguns estudos sobre a dor física de Jesus no sacrifício. E, meus irmãos, ao ler aquilo, meus olhos se enchem de água, de lágrimas. Por quê? Porque o que Jesus fez por nós, meus irmãos, a entrega de um pai ao entregar o seu filho, a dor que existe envolvida no compromisso de Jesus assumir a nossa condição de pecador. Essa semana, eu estava gravando uma aula do Fundamentos da Fé, quando eu dizia algo que é profundo demais, porque diz que aquele que é justo assumiu a condição de pecador para fazer o pecador assumir a condição de justiça de Deus. E isso precisa ser entendido na grandiosidade que significa. O valor do sacrifício de Jesus por nós, ou seja, nós entendermos aquilo que não nos valia, ou seja, aquilo que nós não merecíamos, que não fazia parte do nosso mérito. E Jesus morre por cada um de nós, Jesus se entrega em sacrifício, e isso precisa estar dentro da minha consciência, da minha condição de pecado, porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, mas Deus nos mostra o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. E hoje você é a justiça de Deus. Por quê? Porque você merece, não? Porque a dívida foi paga, o preço foi pago, um alto preço foi pago. Aquela linda canção que nos lembra, foi pago um alto preço. Às vezes você olha para esse texto, bem-aventurado aqueles que choram, e você pensa assim, poxa, eu tenho sofrido tanto, então devo estar aí nessa bem-aventurança, nessa promessa deve ser para mim. Eu estou precisando mesmo que Deus me abençoe, que eu seja um bem-aventurado, porque o que não falta é tristeza na minha vida. Sabe, meu irmão, essa consciência de indignidade, ela dói. E essa dor nos leva à tristeza pelo nosso pecado. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você já chorou pelo seu pecado? Ou o seu choro tem sido pela consequência do seu pecado? Como assim, pastor? Não seria a mesma coisa? Não. O choro pelo pecado, a dor pelo pecado, aponta para o que você fez contra Deus. E a dor da consequência
é pelo que você fez contra você mesmo. Entenda isso. Às vezes você pecou traindo o seu cônjuge. E agora o seu cônjuge foi embora, seus filhos foram embora. E aquilo dói profundamente em você, porque você pisou na bola, você fez algo que não deveria ter feito, você cedeu uma tentação, e agora você perde a sua família, você perde a sua esposa, você perde seu marido, você perde seus filhos, e você está destruído. Por quê? Por causa do que você fez contra Deus, ou por causa que você perdeu sua família? Então, o texto está falando da consciência do pecado, e não da consequência do pecado. Às vezes você foi pego roubando a sua empresa e você perdeu o emprego. Você tinha um emprego ótimo, você era um funcionário público, agora você foi exonerado porque você pecou e você foi desonesto e agora você perdeu o seu emprego. Aí você está chorando que você perdeu o seu emprego, não porque você pecou. É isso que nós temos que entender, meus irmãos. Nós, às vezes, estamos achando que estamos chorando por causa do nosso pecado, mas há uma grande diferença no entendimento do que é o pecado. Sabe, porque muitas vezes o que está acontecendo com a gente não é arrependimento, é apenas remorso. É apenas... Quantas vezes eu atendo pessoas, os outros pastores atendem pessoas aqui, que vêm nos procurar sofrendo profundamente, mas não estão arrependidas, apesar de estarem sofrendo. Estão com um peso. Aí termina, conta tudo para a gente, tudo assim de terrível. Aí termina e fala assim, nossa, agora eu estou até mais leve. E vai embora, feliz, porque desabafou. Mas quem tem consciência do pecado não vai embora feliz, não. Vai embora, sabe como? Chorando. Por causa da dor do pecado. E orando para que seja consolado pelo Espírito Santo. Sabe, meu irmão? Eu não sei quantas vezes, eu já perdi a conta de quantas vezes eu li a Bíblia. Preciso até refazer essa conta. E um dos livros que eu li muitas vezes foi o livro de Isaías. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Mas ao preparar essas mensagens, eu me defrontei com um versículo de Isaías que eu nunca tinha percebido o que ele falava. Na verdade, eu entendi errado. Ou pelo menos agora eu tenho outra revelação a partir desse estudo das bem-aventuranças, que é Isaías, capítulo 61, versículo 1. Você pode abrir, por favor, a sua Bíblia ou ler aqui comigo esse texto? Vamos ler. O Espírito... Esse versículo é muito conhecido, não é? E Isaías está falando a respeito de quem? De quem, irmãos? De Jesus. Ele é o profeta messiânico. Ele está falando a respeito do Messias. O Senhor, está falando aqui que o Senhor envia Jesus para o quê? Para pregar aos pobres e curar os quebrantados de coração. Eu sempre olhei para esse texto pensando que Jesus estava falando, que Isaías estava falando que Jesus veio para os pobres. Mas, irmãos, à luz das bem-aventuranças, de que pobres esse texto está falando? Os pobres de espírito. Porque para o Senhor, pobre precisa de Jesus e rico precisa de Jesus. Do mesmo jeito. Então, o Senhor não foi enviado para pregar aos pobres. Ele foi enviado para pregar aos pobres de espírito. Jesus traz essa revelação no Novo Testamento. E se pobres aí é pobre de espírito, quem são os quebrantados de coração? Quem?
os que choram. Ele veio para salvar através da consciência de quem eu sou. Não tenho condições de me salvar. E ele veio para curar, para consolar a sua consciência de que você precisa reconhecer a sua condição de pecador. A dor do seu pecado. E sabe, meu irmão, quantas vezes nós entristecemos ao Senhor, quantas vezes eu entristeço ao Senhor, quantas vezes você entristece ao Senhor, quantas vezes o ser humano entristece ao Senhor. E nós nos colocamos na condição de esconder dele, desde o Éden. Nós, em vez de buscarmos a Deus, quando estamos sofrendo, quando temos consciência do nosso pecado, nós nos escondemos de Deus. Nós corremos dele. Mas o texto diz, eu tenho para você um consolo. Eu tenho para você um consolo, mas você precisa se arrepender. Você não tem que ter remorso, você tem que ter arrependimento, porque arrependimento pressupõe confissão e abandono para uma nova vida, para um novo tempo. John Stott diz o seguinte, você pode ler comigo? O consolo prometido. O consolo prometido é para os que sabem que perderam a inocência. Doutora Ilma Cunha é uma mulher respeitadíssima. Se você não a conhece, conheça através das redes sociais. Doutora Ilma Cunha é uma mulher que trabalha muito as dores da nossa vida. E ela fala que dentro de nós existe uma dor, que é a saudade do jardim. O jardim da inocência. O jardim da santidade. O jardim da pureza. Quantas vezes eu e você, quando olhamos, perdemos a inocência. Quantas vezes um casal de namorados conhece Jesus, mas escolhe o caminho de um namoro sem santidade. E quando você conhece a Jesus e você não se arrepende, e você não tem essa dor dentro de você, é porque algo está errado. O caminho da restauração, o consolo do Senhor, é para aqueles que têm consciência de que abriram mão da santidade. Sabe, meu irmão, nós estamos vivendo tempos de Páscoa. E naquela semana, nós vimos um choro sem arrependimento. Veja o que aconteceu na semana da Páscoa, em Mateus 27, 3-5. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei entregando à morte um homem inocente. E eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Pastor, como você sabe que Judas não estava arrependido de verdade? Primeiro que o texto diz. Ele estava com remorso. O texto diz que ele não estava arrependido. O texto diz que ele estava com a dor. O que é o remorso? É a dor pela consequência do que fez. O que ele havia feito? Um inocente
havia sido condenado, é o que o texto está dizendo. Ele sabia que Jesus era inocente e um inocente havia sido condenado. E ele estava com remorso por causa disso. O texto diz, de Mateus 5, versículo 4, que Deus consola os que choram. E eu estou dizendo para você que esse consolo é para arrependimento, não para remorso. Judas não foi consolado. Ele foi condenado. E como que o versículo termina? Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saiu. Depois se enforcou. Por causa da culpa. Por causa da dor, do remorso. Quantas vezes eu e você estamos pensando em desistir? Quantas vezes algumas sugestões vêm à nossa mente, minha vida não vale nada, é melhor acabar com a minha vida? Melhor acabar com a minha história? Melhor acabar com o meu casamento? Melhor acabar com essa sociedade? Você começa a colocar tudo como se o fim fosse a solução. Por quê? Porque você não entendeu ainda profundamente o que você está fazendo. Desagrada muito mais a Deus do que a você. Naquela semana da Páscoa, nós também vimos um outro choro, nos versículos 34 e 35. Mas Jesus lhes disse, eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante, Jesus dirá, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. E Pedro respondeu, eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Naquele instante, o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus lhe tinha dito, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Dois discípulos do mesmo mestre. Na mesma semana, ou seja, na mesma jornada de caminhada, os dois haviam sido alertados por Jesus que o pecado lhes batia à porta. Os dois caíram no pecado. Todos os dois caíram no pecado. Judas foi consumido pelo remorso e se matou. Pedro foi consumido pelo arrependimento e foi consolado e deixou de ser um pescador de peixe para ser um pescador de homens. Deus tem para você, meu irmão, o caminho de Pedro. Deus tem para você uma restauração plena. Deus tem para você uma vida nova. Deus tem para você uma caminhada de resgate. Mas sabe, será que o que tem nos feito chorar é o mesmo que tem feito o Espírito Santo chorar? Eu disse para vocês que eram 2 tipos de choro, vocês se lembram? O primeiro é o choro pela consciência do meu pecado. E o segundo é os que choram pelo pecado deste mundo. Este tem sido um ano muito difícil. Nós temos atendido muitas pessoas com problemas graves. Alguns casamentos se desfizeram. E, meus irmãos, eu faço tantos casamentos e quando eu vejo um casamento se desfazendo, e assim, não que isso seja mais ou menos importante, mas muitas vezes um casamento que eu fiz como pastor.
Nós estamos vivendo um ano de muitas lutas financeiras. O país está vivendo um tempo difícil e os empresários, as empresas estão vivendo um momento complicado. E nós temos atendido muitas pessoas que estão sofrendo nessa área. Nós também temos atendido famílias que estão se desfazendo, vendo seus entes queridos sendo dominados por vícios, por drogas. Foram muitos os sofrimentos que eu presenciei nesse ano. Às vezes chega um irmão e fala assim, pastor, estou indo embora da igreja. Meus irmãos, eu não posso descrever o que o meu coração sente numa hora dessa. Às vezes eu tento fazer cara de paisagem, mas no final eu não consigo, estou chorando. Mas eu quero dizer para vocês, eu tive uma experiência esse ano de enterrar pessoas, de sofrer com famílias, mas a que mais me marcou até agora foi o dia que eu recebi uma ligação, num domingo à noite. Depois do culto, eu estava na minha casa. Era aproximadamente umas 10h30 da noite. E o Valdir me ligou, um dos nossos ministros de adoração aqui, e ele falou assim, pastor, será que tem como o senhor ajudar? O senhor está sabendo que o Boca está internado, que o Starley está internado? Eu, não estou sabendo. Pois é, a gente precisa transferir ele de hospital. Mas o que está acontecendo? Comecei a ligar, não conseguia falar, aí eu liguei, por fim o telefone dele, o pai dele atendeu, me falou onde estava, e o pai dele estava um pouco emocionado, falei, Verônica, eu não vou conversar com ele por telefone não, vou para lá. Entrei no carro e fui para o hospital. Precisa ajudar a transferir o Starley de hospital, precisa ajudar e tal. Cheguei, achando que eu estava indo para lá para fazer uma transferência de hospital. E quando eu bati na porta da emergência, do lado do pai dele, nós dois estávamos assim. E o pai dele pediu, na verdade quem bateu foi o pai dele, ele pediu a enfermeira para eu entrar e ver o Starley. A médica falou assim, espera um pouquinho que eu vou conversar com você aí fora. E ela chegou e falou assim, olha, eu preciso que você se prepare para o pior. Ele já começou um processo de sepsia e os seus órgãos estão parando. Os rins já pararam e aos poucos ele está morrendo. Provavelmente essa noite. Meus irmãos, as minhas pernas elas começaram a tremer. Eu não sei, porque tem hora que você está esperando a notícia, não tem? Assim, a pessoa vai piorando. Mas o Starley tinha sido internado domingo de manhã. Eu nem sabia disso. Isso era domingo, 11h da noite. E eu não sabia se eu segurava o pai dele ou se eu me segurava, porque estava para cair os dois ali. Foram dias muito difíceis, né, Boca? Foram dias muito difíceis. O Boca nem sabe o que aconteceu, que ele estava apagado. E a gente, daí a pouco começaram a chegar, né? O Fabiano chegou, né? Começou a chegar os amigos, começaram a chegar as pessoas, eu lá dentro do hospital, e chega mãe, chega irmão, e eu lá dentro com o pai dele, aquela confusão. E eu falei, como é que nós vamos tirar esse moço daqui desse jeito? Se eu tirar ele daqui, ele vai acabar de morrer. E não, segura essa noite. Não, mas vai ficar R$12.000 para manter ele aqui essa noite. Então, tudo bem. Mas não deixa ele morrer. Mantém ele aqui, amanhã nós resolvemos essa transferência. No outro dia de manhã, tentaram transferir a pressão dele. Na hora que ele entrou na ambulância, a pressão foi a 2. Voltaram correndo e entraram com ele para o CTI. E começou a nossa saga de visitar o CTI. E vai num dia, e vai no outro. Aí, melhorou um pouquinho. Aí, gente, melhorou um pouquinho. Daí, no outro dia, piorou demais. E nós ficamos naquela angústia. E eu passava, ele estava assim, bem no final do CTI, a gente saía um corredor longo, como aqui, assim, andando até chegar lá, passando por aqueles boxes. Chegava lá e ia orar com ele. Quantas vezes eu estava chorando ali, os jovens da igreja, coisa linda, todas as noites eles reuniam na porta do hospital e ficavam ali cantando e orando pela cura do Starley. Deixa eu fazer uma pausa nessa história. Eu e a Verônica mudamos para Belo Horizonte, nós não tínhamos familiares aqui, e nós fomos ser pastores numa igreja, no bairro Sagrada Família, Igreja Batista da Graça. E
nós sempre estivemos muito presentes em velórios, em enterros. E os nossos filhos iam conosco. E um dia morreu a mãe de um dos nossos pastores, lá do pastor Rafael. Nós levamos os nossos filhos, e o Dan tinha aproximadamente 3 anos de idade. E o Dan chegou e viu o Rafael chorando e falou assim: mãe, por que o Rafael está chorando? Que era um dos nossos pastores lá. Aí ela falou: meu filho, é porque a mamãe dele morreu. Morreu? Morreu? Que dela? Aí a Verônica falou assim: ela está com Jesus, meu filho. Então por que ele está chorando? Sabe, meu irmão, eu passava por aquele corredor para visitar o Starley. E quando eu chegava lá, eu começava a chorar. Mas depois de um tempo eu comecei a pensar: será que o Senhor também está chorando por causa do Starley? Ou Ele está chorando por todas aquelas outras pessoas que eu passo na porta e nem olho? Porque o Starley já está em Cristo. Porque o Starley, no dia que ele morrer, ele não vai para o inferno. Mas todas essas pessoas que eu estou passando aqui na frente do box, e não estou chorando por elas, talvez seja por elas que o Senhor está chorando. Sabe, meu irmão, nós precisamos chorar pelo pecado do mundo. Sabe, Jesus chorou por isso. Você fala assim: pastor, mas Jesus também chorou por Lázaro. Não tem problema chorar quando perde a mãe. Claro que não, meus irmãos. Claro que não, não é isso que eu estou dizendo. Por que Jesus chorou por Lázaro? O texto bíblico diz: ele chorou porque ele amava Lázaro. E nós choramos quando perdemos alguém que amamos. Isso é natural. Por que a gente chora, pastor, se sabe que está com Jesus? É porque a eternidade foi plantada dentro de nós. Morrer não é natural. Nós fomos criados para a eternidade. Mas é do tipo, não é desse choro que a palavra está nos dizendo. A palavra está nos dizendo desse choro aqui em Lucas 19, 41 a 43. O texto diz assim: quando Jesus chegou perto de Jerusalém e viu a cidade, chorou com pena dela e disse: ah, Jerusalém, se hoje mesmo você soubesse o que é preciso para conseguir a paz, mas agora você não pode ver isso. Pois chegarão os dias em que os inimigos vão cercá-la com rampas de ataque e vão rodeá-la e apertá-la de todos os lados. Eles destruirão completamente você e todos os seus moradores. Não ficará uma pedra em cima de outra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio para salvá-la. Jesus entrou no pátio do templo e começou a expulsar dali os vendedores. O texto começa dizendo: quando Jesus chegou perto de Jerusalém, chorou com pena dela. Eu não sei se vocês saíram às ruas de Belo Horizonte nesse último carnaval. Meus irmãos, o que está acontecendo com a nossa cidade? A cidade do avivamento? A cidade onde tantas organizações importantes como Jocum, Missão Amém, Sociedade Bíblica começaram? A cidade das grandes igrejas, referência no país? Pastor, a culpa é daquele prefeito que falou que ia fazer de Belo Horizonte o maior carnaval da cidade. Pois eu te digo uma coisa, eu acredito que a culpa é muito mais nossa do que dele. Porque não temos chorado pela nossa cidade. Não temos chorado pela nossa cidade. E sabe, eu quero que você guarde isso que você está recebendo aí hoje. Talvez dentro da sua Bíblia.
toda vez que você passar por esse lenço, você se lembre de chorar. Você se lembre que pessoas estão morrendo sem Jesus. Talvez no seu bairro, na sua rua, seus vizinhos, no prédio em que você mora. Talvez no seu ciclo familiar amplo, ou até no ciclo familiar restrito. Quero te convidar agora. Se você tiver condições de ficar de joelhos, se não, se você fique de pé, e nós vamos começar a orar agora. Pelo que você precisa chorar? Pelo que você precisa se derramar? Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. E ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Há uma felicidade eterna, porque o choro é passageiro, porque há um consolo eterno. Há um consolo na eternidade. Mas a eternidade pode ser um lugar de dor e ranger de dentes, se você não entregar a sua vida para Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você, ore a Ele agora. Diga para Ele agora: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador.
Se você quer, nesse momento, tomar essa decisão e entregar sua vida para Jesus. Ou se um dia você já andou com Jesus e hoje você está longe dele, quer entregar sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe você. Quem mais? Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Quem mais quer entregar sua vida para Jesus? Quem mais? Você quer entregar sua vida para Jesus ou quer voltar para Jesus? Jesus está te chamando agora para uma nova vida. Jesus está chamando você agora para um novo tempo. Você quer entregar o seu coração para Ele? Às vezes você já andou com Jesus por uma longa jornada e um dia aconteceram algumas coisas que foram te entristecendo e você, quando você viu, você estava longe de Jesus e você já não sabia mais como voltar, mas nessa noite Jesus te atraiu de volta. Mas você precisa dar um passo. Você quer voltar para Jesus? Ou você quer entregar a sua vida para Ele? Faça um sinal com a sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe você aí, meu irmão. Alan, tem um rapaz lá em cima para você. Amém. Amém. Jesus é bom, meu irmão. Deus abençoe você. Deus abençoe você, minha querida. 2 adolescentes nessa noite. Amém. Amém. 2 adolescentes nessa noite. Você pode convidá-lo para vir aqui? Você pode vir aqui com ela, por favor? Laís, vem cá. Vamos ficar de pé, igreja? Glória a Deus. Jesus é bom, amém? Toda quinta-feira, meus irmãos, nós temos aqui um culto de adolescentes acontecendo às 20 horas. Atos. Atos dos adolescentes. Os apóstolos dessa igreja. Aqueles que estão levantando como profetas, como evangelistas, como pastores. Estão todas as semanas assentados aqui, adorando ao Senhor. Sobre o pastoreio do Alan e da Esther. Regularmente nós temos aqui 80 adolescentes, irmãos. Quantos pais estão chorando por aí porque estão vendo seus filhos adolescentes vivendo as loucuras desse mundo, mas em Cristo há uma loucura maravilhosa. Amém? Vocês podem orar comigo, Senhor Jesus. Eu reconheço que sou pecador. E eu te peço perdão pelos meus pecados. E eu te convido para entrar no meu coração. Para ser o meu Salvador. E o meu Senhor. Eu oro em teu nome, Jesus. Amém. Aleluia! Aleluia! Amém?